Questão: como a implementação de ações de antecipação aos impactos da mudança do clima pode ser integrada de maneira eficaz nas cadeias produtivas agrícolas, considerando as complexidades das regiões e as especificidades de cada segmento da agricultura? Comentário: a integração de ações de antecipação aos impactos da mudança climática nas cadeias produtivas agrícolas exige um planejamento regionalizado e a adaptação das práticas de cultivo às condições locais. As variabilidades climáticas em diferentes regiões brasileiras exigem estratégias específicas, considerando aspectos como a resistência das culturas a eventos climáticos extremos, secas, chuvas intensas, geadas. A antecipação pode envolver o uso de tecnologias como sistemas de monitoramento climático, adaptações genéticas de plantas, manejo adequado do solo e sistemas integrados de irrigação. Além disso, deve-se investir em políticas públicas que incentivem a troca de conhecimentos entre produtores, governos e instituições de pesquisa, como a Embrapa, para promover o uso de técnicas sustentáveis e inovadoras de adaptação. Questão: de que maneira a agricultura conservacionista pode ser aplicada em larga escala nas diferentes regiões do Brasil, garantindo que as práticas de regeneração de áreas degradadas sejam adequadas à diversidade de ecossistemas presentes no país? Comentário: a agricultura conservacionista deve ser adaptada às especificidades de cada ecossistema regional, como o Cerrado, a Amazônia e a Caatinga. A regeneração de áreas degradadas pode ser implementada com o uso de tecnologias de cultivo que priorizem a cobertura permanente do solo e a mínima perturbação, favorecendo a biodiversidade local. Para isso, a prática de rotação de culturas, o plantio direto e o uso de adubação orgânica são fundamentais. A promoção de sistemas agroflorestais, que misturam a produção agrícola com a preservação ambiental, pode ser uma alternativa eficaz, assim como o incentivo ao manejo integrado de pastagens e a adoção de plantas nativas que contribuem para a recuperação do solo. Questão: quais são os principais desafios técnicos e econômicos para a adoção da agricultura de precisão em pequenas e médias propriedades rurais, e como essas dificuldades podem ser superadas para melhorar a sustentabilidade da produção agropecuária? Comentário: os principais desafios técnicos incluem o alto custo das tecnologias envolvidas, como sensores, drones e sistemas de monitoramento, e a falta de qualificação técnica dos produtores. Além disso, as pequenas e médias propriedades podem não ter a infraestrutura necessária para implementar a agricultura de precisão de forma eficiente. Para superar essas barreiras, é fundamental a implementação de programas de capacitação, o financiamento de tecnologias acessíveis e a adaptação das ferramentas às condições locais. O uso de tecnologias mais simples, como aplicativos móveis e sistemas de monitoramento baseados em dados públicos, pode ajudar a democratizar a implementação dessas práticas. Questão: como a transformação digital, impulsionada pela agricultura digital, pode ser implementada de forma eficaz nas regiões mais remotas e menos tecnologicamente desenvolvidas do Brasil, garantindo acesso equitativo às tecnologias? Comentário: a implementação da transformação digital nas regiões remotas depende da ampliação da conectividade e do acesso a ferramentas digitais simples e acessíveis. Investir em infraestrutura de internet e fornecer acesso a plataformas de dados agrícolas via celulares pode permitir que pequenos produtores aproveitem as vantagens da agricultura digital. Além disso, o desenvolvimento de parcerias entre empresas de tecnologia e instituições de pesquisa, como a Embrapa, pode facilitar a disseminação de soluções digitais adaptadas à realidade local. Programas de capacitação em tecnologias digitais e o apoio à criação de redes de colaboração entre os produtores também são essenciais. Questão: quais são as implicações da utilização de Big Data no setor agropecuário, tanto para a tomada de decisão em tempo real quanto para o armazenamento e análise de dados em grande escala, e como garantir a segurança e privacidade desses dados? Comentário: o uso de Big Data pode otimizar a tomada de decisão, permitindo previsões mais precisas sobre o clima, pragas e rendimentos. Contudo, o armazenamento e a análise de grandes volumes de dados exigem uma infraestrutura robusta e o uso de ferramentas especializadas. A segurança e a privacidade dos dados podem ser garantidas com a adoção de normas rigorosas de proteção de dados e pelo uso de tecnologias de criptografia. A implementação de políticas públicas que regulem o uso de dados no setor agropecuário também é fundamental para proteger os interesses dos produtores e evitar abusos. Questão: quais os impactos da bioeconomia no setor agrícola brasileiro,
considerando o uso de biotecnologia, genômica e biologia sintética, e como essas tecnologias podem ser aplicadas para aumentar a competitividade e a sustentabilidade no agronegócio. Comentário: a bioeconomia pode impulsionar a competitividade e sustentabilidade no agronegócio ao promover processos mais eficientes no uso de recursos naturais e ao reduzir impactos ambientais. Tecnologias como a biotecnologia e a genômica permitem o desenvolvimento de cultivares mais resistentes a doenças e a mudanças climáticas, enquanto a biologia sintética pode gerar novos produtos de valor agregado a partir de biomassa. A aplicação dessas tecnologias no Brasil pode transformar o agronegócio em um modelo mais sustentável, gerando novos produtos e mercados, e criando soluções para problemas como a escassez de água e a degradação do solo. Questão: como a Embrapa pode liderar a inovação no uso de bioinsumos, assegurando que os produtos derivados de fontes biológicas sejam sustentáveis e atendam às demandas do setor agrícola e ambiental? Comentário: a Embrapa pode atuar como líder ao promover o desenvolvimento de bioinsumos com base em pesquisas científicas e testes de campo que garantam a eficácia e segurança desses produtos. A inovação pode ser impulsionada pela colaboração entre pesquisadores, empresas e produtores para a criação de bioinsumos adaptados às condições locais. Para assegurar a sustentabilidade, a Embrapa deve priorizar o uso de recursos biológicos renováveis, garantindo que os bioinsumos atendam tanto às exigências agrícolas quanto ambientais, sem comprometer a biodiversidade e os ecossistemas. Questão: quais são os principais desafios associados ao desenvolvimento de novos processos e produtos dentro da bioeconomia, especialmente no que diz respeito à transformação de biomassa em produtos e serviços úteis para o mercado? Comentário: os desafios incluem o alto custo de produção e a falta de infraestrutura para a transformação eficiente de biomassa, além das questões regulatórias e de mercado, como a definição de preços e a escala de produção. A falta de uma cadeia de suprimentos bem estabelecida também pode dificultar a competitividade de produtos derivados da bioeconomia. Superar esses desafios exige investimentos em pesquisa e desenvolvimento para otimizar os processos de transformação e criar uma rede de distribuição eficiente. A cooperação entre setores público e privado é essencial para garantir que os produtos bioeconômicos sejam competitivos no mercado. Questão: de que maneira os ativos tecnológicos, como cultivares e processos agropecuários, podem ser escalados de forma eficiente para pequenas e médias propriedades, sem comprometer a rentabilidade e a sustentabilidade dessas unidades produtivas? Comentário: a escalabilidade dos ativos tecnológicos para pequenas e médias propriedades pode ser alcançada através da adaptação das tecnologias às capacidades e necessidades dessas unidades. A utilização de cultivares resistentes e de baixo custo, aliados a processos agropecuários que priorizem a sustentabilidade, pode melhorar a produtividade sem aumentar os custos. Além disso, a capacitação dos produtores e o acesso a financiamentos acessíveis para adquirir tecnologias apropriadas são fundamentais para a implementação eficaz dessas soluções. Questão: quais são as principais barreiras para a integração de processos agropecuários com bioprocessos baseados em bioeconomia, e como essas barreiras podem ser superadas para otimizar a produção de alimentos, fibras e outros produtos essenciais? Comentário: as principais barreiras incluem a falta de conhecimento sobre bioprocessos e a complexidade da implementação dessas tecnologias nas propriedades rurais. Superar essas barreiras exige investimentos em pesquisa e formação de capital humano, além do fomento a parcerias entre o setor privado, academia e governo. A criação de políticas públicas que incentivem a adoção de bioprocessos e a otimização das cadeias produtivas também pode ser uma forma eficaz de superar essas dificuldades. Questão: como garantir que a introdução de novas tecnologias, como biotecnologia e bioinformática, seja realizada de forma ética e segura, especialmente considerando os impactos ambientais e sociais dessas inovações? Comentário: para garantir uma introdução ética e segura, é fundamental estabelecer regulamentações claras sobre o uso de biotecnologia e bioinformática, com a participação de cientistas, ambientalistas e comunidades locais no processo de decisão. A realização de estudos de impacto ambiental e social antes da implementação de novas tecnologias é essencial para prevenir danos aos ecossistemas e às populações vulneráveis. Além disso, a transparência nas pesquisas e a disseminação de informações sobre os riscos e benefícios são cruciais para garantir a aceitação pública. Questão:
Qual é o papel da biomassa na economia circular dentro do setor agrícola, e como as práticas agrícolas podem ser adaptadas para maximizar o uso de resíduos orgânicos na produção de energia e outros produtos sustentáveis? Comentário: a biomassa desempenha um papel fundamental na economia circular ao transformar resíduos orgânicos em recursos valiosos, como energia, biocombustíveis, fibras e produtos químicos. As práticas agrícolas podem ser adaptadas para maximizar o uso desses resíduos por meio de tecnologias de compostagem, biogás e outras formas de reaproveitamento de resíduos. Além disso, o incentivo a sistemas agroflorestais e o uso de práticas que minimizem o desperdício de biomassa são essenciais para promover a sustentabilidade e gerar valor agregado a partir de recursos renováveis. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!